Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Management, um podcast que fala de negócios para você aqui nos Estados Unidos. Você que está no Brasil, você que está aqui nos Estados Unidos, que tem interesse de saber boas práticas de gestão, de como administrar e levar o seu negócio para o próximo nível. Aqui a gente sempre recebe empresários de referência, casos de sucesso de brasileiros que estão fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. E neste episódio, especialmente, eu não estou com um convidado, eu estou com dois. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no Management dois empresários lá da região de Atlanta. Eles vieram para cá, chegaram hoje aqui na Flórida para gravar o podcast e para participar também do evento que vai ocorrer amanhã. Nós estamos gravando esse episódio no mês de junho, no final de semana do dia 15 de junho, onde aconteceu o evento Money Offer Deal Pocket. Foi um evento que, inclusive, eu fui um dos palestrantes, um dos nossos convidados aqui hoje, também compartilhou a sua experiência de vida lá. Estou falando de dois empresários referência lá da região de Atlanta, da área de construção, que é o JP, que é o Juscelio JP, famoso JP lá de Atlanta, né, fundador do JP Group, e o Etienne, que é sócio do JP. Sejam muito bem-vindos, estou muito honrado, tá, de vocês terem aceito o convite para estar aqui compartilhando um pouco da vida e da história de vocês quanto empreendedores aqui dos Estados Unidos. Eu sempre começo perguntando um pouquinho, porque a gente fala de negócio, e é importante falar de negócio, mas atrás de cada empresa a gente tem pessoas, né? Quem faz a diferença nas empresas, nos negócios, qualquer tipo de organização, são as pessoas que estão por trás. Então, antes de falar dos negócios especificamente, eu gosto de conhecer um pouquinho a história de cada um. Então, fique à vontade aqui para se apresentar e contar um pouquinho da história. Por exemplo, JP, de onde que você é originalmente do Brasil? Quanto tempo está aqui na América? Conta um pouquinho para a gente. Depois o Etienne. Primeiramente, eu quero agradecer a você pelo convite e sempre com esse sorriso no rosto, né? E muito obrigado por nos receber aqui. Eu sou de Goiás, da cidade de Goiás Velho, que eles falam Goiás Velho, né? Mas antes era a capital do Goiás e depois se tornou Goiânia. Então eu sou da cidade de Goiás. Mas só explicando, Goiás Velho é Goiânia hoje ou não tem nada a ver? Então, tem o estado de Goiás e a capital do estado de Goiás é Goiânia. Sim. Mas antes, lá atrás, há 50 anos atrás ou mais, eu acho que acredito muito mais, a capital do estado de Goiás era Goiás Velho. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E depois que eles mudaram para Goiânia. Então, eu sou goiano. Goiânia, dessa região. Dessa região. Aí depois, com 13 anos de idade, eu fui para o Mato Grosso, junto com meus pais e tal. E você mudou para cá com qual idade? Eu mudei para cá com 24 anos. 24 anos. 24 anos. Bem jovem, né? Em 2005. E no Brasil, você chegou a trabalhar com alguma coisa? Ou? Eu sempre trabalhei. Eu saí de casa aos 13 anos de idade. Uau. Então, desde então, eu tive que trabalhar, né? Eu já fui trabalhou com o que, então, lá no Brasil? Eu já fui cobrador. Cobrador de ônibus? Não, cobrador de contas atrasadas. Cobrador, entendi, de empresa, de ir atrás. Exato. Contas a receber. Exato. Esse foi o meu primeiro trabalho. Depois eu trabalhei numa loja de imóveis. E daí eu segui. E depois eu fui trabalhar em um supermercado, sorveteria, até que a gente criou um material de construção. O meu pai montou esse depósito de material de construção para a gente, onde eu tinha 25%, o meu irmão 25% e o meu pai 50%. Isso lá em Goiás? Isso já no Mato Grosso. Já você falou. Exato. Mato Grosso. Isso já no Mato Grosso. E ficamos lá até 2004. Para 2004 para 2005. Depois eu me mudei para o Bom Jesus, do Araguaia, lá no Mato Grosso. Abri uma outra loja lá, até eu vim para cá, em 2005. 2005, então já tem... Caramba, tem um tempinho já, tem né? Bastante tempo. Já tem um tempinho, já bacana. Tem uma história aí já. Nós já vamos falar sobre isso. Agora que eu ouvi o Etienne, né? Contar um pouquinho de como, né, veio para os Estados Unidos, quanto tempo que está aqui
e da onde que é originalmente. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite e quando você me convidou, me senti lisonjeado. Muito obrigado mesmo de coração. É uma honra ter vocês aqui, uma honra. Tá recebendo a gente aqui de uma forma calorosa. Muito legal, bom mesmo. Obrigado. Então, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu não vou dizer de origem, porque eu sou nascido em Miami. Ah, você é americano, então, pô. Americano. Sou americano. Nascido aqui em Miami. Minha mãe me levou para o Brasil quando ela retornou ao Brasil. Eu tinha 10 meses de idade. Sua mãe, então, já morava aqui, obviamente, sim, né? Minha mãe chegou em 1982. 82. Isso. Eu nasci em 84. Aí vocês podem fazer a conta. É novinho ele, então. Mas bem, mais jovem que eu, pelo menos. Sim, também eu, né? Então, mas que legal. Então, você foi criado em Governador Valadares. Você nasceu e ficou quanto tempo aqui, Etienne? Eu nasci, fiquei 10 meses aqui e me retornei para o Brasil. Bem bebê, né? Bem 10 bebê, meses. Exatamente. E retornei aos Estados Unidos aos 17 anos de idade. Dos 16 para os 17 anos de idade. Mas sua mãe voltou para o Brasil? Minha mãe voltou para o Brasil e nunca mais voltou para os Estados Unidos. Ah, tá, entendi. Ela teve que voltar por uma situação de família. Minha avó estava um pouquinho doente e pediu ela próxima. Ela acabou retornando ao Brasil, mas não conseguiu voltar. Ela veio com visto. Ela tentou voltar, mas não permitiram a entrada dela. Porque ela ficou 2 anos direto aqui. Ah, entendi. Aí, com isso, ela hoje está no Brasil. Né? Não, hoje ela se encontra aqui. Hoje ela já voltou para cá, entendi. Depois que eu completei os 21 anos, a gente deu, na verdade, muito bem depois de ter completado os 21 anos, né? Porque ela está aqui agora com um green card. Hoje, inclusive, ela já é cidadã. Ela tá, eu acho que já estão, acho que uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos. Aqui, então, para o pessoal lá, principalmente quem é do Brasil, tem muito interesse de saber essa questão migratória, né? Sim. Quando você é um cidadão americano, sim, criança, depois de 21 anos, pode aplicar para os pais, né? Isso, e dá direito primeiramente para o green card, né? E depois para a cidadania. Ela teve que esperar o quê? 3 anos? Cara, foi um processo muito rápido. Como ela tinha conseguido, recentemente ela tinha conseguido visto, ela veio para cá, pelo fato dela estar aqui, demorou um processo de 6 meses. Com 3 meses, o Social Security e um Permit of Work, um permit de trabalho, já chegou lá em casa. Então, muito rápido, 3 né? meses, muito cara, impressionante. Muito rápido. Muito rápido. Já de contrapartida, a minha irmã, a gente também deu entrada no processo para ela, a gente já está esperando 16 anos. Caramba, é porque é mais demorado, né, o processo. Mais demorado, o processo de irmão. E ela não nasceu aqui. Ela não é nascida aqui. Tá vendo? Faz diferença isso, hein, gente? Faz a diferença. Mas olha só que legal. E Valadares, que é conhecida como a cidade dos dólares, né? Porque, dólares, não é isso? A brincadeira. Porque eu sou capixaba, né? Eu sou do Espírito Santo, da região do Vale do Rio Doce, que Valadares também é. Eu sou natural de Linhares, no norte do Espírito Santo. Uau. Então eu tenho amigos da região de Valadares ali, Colatina, que é tudo margeando o Rio Doce. Né? Então, e a gente sabe que tem muita gente mesmo na América. Eu acho que Valadares é conhecido como um dos municípios brasileiros, eu acho que tem o maior número de imigrantes. Mas que bacana. Mas aí você veio, na verdade, sua mãe, né, que veio, e você nasceu aqui. Sim. E depois retornou, né? Sim. Já, vamos dizer, 17 anos, já... Sim, com 17 anos eu retornei e comecei... Já não era mais criança, né? 17 anos já sabia se virar. Eu poderia dizer que talvez seria, porque eu nunca tinha saído do Brasil, né? E eu vim sozinho, minha mãe ficou. Eu vim com um amigo que me deixou em Connecticut, em Danbury. E de Danbury eu peguei um carro e vim com um amigo também. Um amigo que eu conheci que queria me receber. E aí eu vim para Boston. Eu fui para Boston, eu fui para Boston. E morei em Marlboro 1 ano e meio. Na região de Massachusetts. De Massachusetts, sim. Não gostei muito de lá, por ser frio. Governador Valadares é uma cidade tipicamente muito calor, lá é muito quente. Não me adaptei em Massachusetts, desci um pouco, fui para Nova York e acabei me encontrando na Flórida e me apaixonei. Jacksonville, morei por 8 anos em Jacksonville. Morou na Flórida, então? Morei na Flórida. Que legal. Já morou aí. Sim, já morei aqui já. E hoje eu me encontro em Atlanta e sou apaixonado com aquele estado também. E vocês estão em Atlanta. Aí eu quero entender a JP, né? Como é que foi? Quanto tempo vocês se conhecem? Vocês trabalham junto? O que vocês trabalharam já aqui nos Estados Unidos? Que é uma história de empreendedorismo. Sim. E o management, é isso que a gente aborda aqui, né? A gente fala
de negócio. Lógico que é importante, como eu disse, atrás de qualquer empresa, qualquer negócio, tem um ser humano, né? Sempre tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa que é quem vai tomar a decisão. Verdade. Mas o imigrante, de uma forma geral, faz muita coisa aqui. Não é isso? Muito. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho da experiência. O JB, por exemplo, chegou aqui em 2005. Trabalhou com o que aqui nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui com $60 no bolso, Uau. com a roupa do corpo. E quem me recebeu aqui foi o meu irmão. E o primeiro dia de trabalho eu fui fazer madeira, instalar piso de madeira. E ali com ele eu trabalhei 3 meses. E depois eu fui trabalhar com outro rapaz que é brasileiro também. O nome dele é Juliano. E ali eu trabalhei mais uns 2 anos com ele. Com piso, instalando pisos. Já com o Juliano eu fui fazer cerâmica. Ok. Instalação de cerâmica, como ele fazia muito trabalho comercial. Eu fui trabalhar com ele, né? E ali eu fiquei trabalhando com ele ali uns 2 anos. Mas na região... de Atlanta. Sempre Atlanta? Sempre Atlanta. Por que Atlanta? Cara, Desde o início. Então, ele fazia muito trabalho fora. Eu fiz um trabalho para ele, trabalhando com ele em Orlando. Eu passei, desses 2 anos trabalhando com ele, eu trabalhei 4 meses em Orlando, fazendo um prédio lá em Downtown com ele. E desde então, eu comecei a trabalhar para mim. Depois de 2 anos e 4 meses, mais ou menos, eu comecei a trabalhar para mim. Você trabalhava como se fosse um subcontratado, é isso? Exato, exatamente. Aqui, pessoal, né, que está assistindo a gente, só para entender, porque às vezes a gente fala um termo que é comum para nós que moramos aqui, mas a pessoa que está assistindo, ela não tem muita noção. O que é isso? Exato. O subcontractor, né, que é o nome dado aqui em inglês, é uma pessoa, por exemplo, o JB tem a empresa dele, ele contratou uma pessoa para fazer parte de um projeto, de uma construção. O nome dado tecnicamente é subcontractor. Exato. Então ele era um subcontractor e depois ganhou experiência, né? Eu imagino. Sim. Aí você falou, não, agora eu vou montar a minha própria equipe. Exato. E aí eu comecei a trabalhar para 1, 2, 3, 4, 5, até que eu me vi trabalhando para 7 empresas ao mesmo tempo. A minha equipe cresceu muito. Eu tinha muitas pessoas trabalhando comigo. E em 2013 eu criei, né, a JP Flooring, onde eu aluguei um warehouse e office, e criei uma companhia mesmo, de fato, fisicamente, né? E de 2013 eu fiquei com essa companhia até 2022. Bacana. De 2013 a 2022, trabalhando com essa empresa de pisos, né? Isso. Eu já tinha ela desde 2007 aberta. Sim. E eu fui para esse local um pouco mais diferente, que eu aluguei warehouse, coloquei office, coloquei vendedor e eu criei uma companhia de fato real, né? E ali a gente começou a vender. E vendemos muito, foi uma companhia que fez bastante sucesso, graças a Deus. Mas, e no piso, aí em 2014, eu comecei a olhar para o ramo de construção. Ali já me chamou a atenção, porque eu já tenho, como eu já tinha materiais de construção no Brasil, para mim era mais fácil. Uma experiência. E eu sempre via as pessoas construindo, eu ficava, uau, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Olha que... Então, foi assim que eu comecei a olhar para esse mundo de construção, né? Em 2014, eu comecei a olhar. Quando foi em 2016, eu comecei a comprar casa. É que o piso, de certa forma, faz parte, mas é um detalhe. Quando você disse que você foi para construção, você foi para ser um general contractor? É nesse sentido? Sim. Ou é construção para revender? Exato. Nós brasileiros, quando faz uma parte da construção, nós pensamos que nós entendemos construção aqui. E, de fato, a gente não entende. Eu tinha uma base boa de construção desde o Brasil. Então, para mim, foi mais fácil. Em 2016, eu comecei a comprar umas casas de aluguéis e comecei a reformar essas casas. Quando eu comecei a colocar o preço que eu estava pagando a casa, o preço da reforma e o preço de venda, eu falei, uau, tem um negócio aqui.
E eu não sabia que o nome era Flipping House. Olha só que bacana. Mas na minha cabeça era assim, comprar, reformar e vender. Eu falei, tem um... Tem um termo, né, que é usado aqui nos Estados Unidos. Isso. Que é o Fix and flip. Fix and flip. É, exato. Eu falei, aqui tem um negócio. E você começou observando e verificando nas casas que você prestava serviço, é isso? Não, eu já fui fazer as reformas. Antes sim, antes eu ficava olhando, né, como eles trabalhavam, de que forma que trabalhavam. Né, vendo para exato, eu falei assim, ó, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Então foi ali que surgiu esse interesse. Como eu já conhecia de construção, foi ali que eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Então foi dali que a gente começou. E em 2016 comecei a comprar as casas, comecei a reformar e ver os preços delas depois de reformada, mas eu estava fazendo para as minhas casas de aluguéis. E ali eu falei assim, tem um negócio aqui que eu acho que vai ser melhor do que esse que eu tenho, que é de piso. E foi aonde eu comecei. Foi quando você viu uma oportunidade, né? Você vê, quando você identificou dentro do setor, né, que é correlato, que você já fazia, viu uma oportunidade e começou. E o Etienne? Então, a minha trajetória... Trabalhou com o quê aqui nos Estados Unidos? A minha trajetória começou em 2002, né? Eu cheguei pós 11 de setembro. Você chegou antes do JP, então, aqui na América? Eu tenho 22 Você chegou anos. Bem jovem também, né? Sim. 17 anos, cara. Porém, eu tive uma trajetória um pouco diferente do imigrante comum que vinha naquela época. Uhum. E como eu tinha essa facilidade de ir e vir, isso acabou sendo um calcanhar de Aquiles para mim. Essa acessibilidade que eu tinha de ir e vir, eu nunca me enraizei em lugar nenhum. Eu nunca me enraizava no Brasil, nunca me enraizei aqui. Então eu vinha para cá, juntava o dinheiro, ia para o Governador Valadares, gastava. Então eu nunca me enraizei. Então isso foi um problema para mim. Graças a Deus hoje eu já consegui assimilar isso e isso já não é mais um problema para mim, mas eu comecei lá atrás também. Meu primeiro trabalho aqui foi landscape, lá em Boston, lá em Massachusetts. E já quando eu desci para a Flórida, eu trabalhei em Nova York também como busboy, que é ajudante de garçom. Uhum. E ali foi a base do meu inglês, nunca fui para a escola. Aprendeu no trabalho. Aprendi ali no trabalho. Que bacana. Legal. Sem falar nenhuma letra, aprendi ali. E os dois dia -dia. Hoje o inglês tranquilo, né? Eu desenvolvo bem. Todos. Desenvolvo bem. Eu não vou falar que eu sou fluente, mas quando eu converso com americanos, eles falam que eu sou fluente. Mas a gente sempre acha que a gente não é. Então, porque o brasileiro se cobra muito, né? Sim. Acho que dependendo da idade que a pessoa chega aqui, você ainda chegou muito jovem, né? Mas quem vai falar um inglês perfeito? Talvez não, o meu filho, né? Que chegou aqui com 7 anos, seus filhos às vezes nasceram aqui ou foram criados, foram alfabetizados em inglês. Sim. Mas cheguei aqui com 38 anos, cara. Eu cheguei aqui. É bastante avançada a idade, então, né? é natural que eu vou ter erros de pronúncia, sim, porque, a maior parte da minha vida... O sotaque, né? O sotaque, então, mas tem que se comunicar. Sim, e vocês chegaram bem jovem, eu acredito que até o sotaque de vocês é bem menos forte, né? Do que quando o sujeito chega um pouco mais velho. Mas, enfim... É isso, tem que se comunicar. E você aprendeu trabalhando, você nem foi para a escola, né? Não, nunca fui para a escola, nunca estudei inglês. E eu me comunico bem num banco, parte migratória, eu desenrolo bem mesmo. Eu já não sou daquele que precisa pedir ajuda para, me ajuda aqui com isso. Talvez traduzir um documento, sim, mas para se comunicar não tem problema nenhum. E aí eu cheguei na Flórida, em Jacksonville, foi quando eu comecei a trabalhar com framing, que são as construções estruturais aqui, né, de madeira. E ali eu fiquei por 2 anos. Como eu fiquei nessas indas e vindas, como eu mencionei anteriormente, quando eu voltei já não tinha mais espaço para mim no framing, e aí eu fui trabalhar no Brick Pavers, que aqui deve ter muito, né? Sim. Fiquei também por 2 anos no Brick Pavers. Ali eu timidamente comecei um business também, achando que ia ficar na América, acabei não ficando também. Vendi tudo da caminhonete e voltei para o Brasil. Voltou para o Brasil. Como dizia meu saudoso pai, né? Ele falava, e isso que você falou, você está dando um testemunho que é importante. Na vida tem que ter uma constância, tem que ter, cria um limo que fala, né? Sim. Você tem aquele vínculo, aquela raiz. Pessoas que mudam muito... Às vezes não consegue. Não sei se vocês já viram, às vezes até na internet, eles costumam encaminhar via e-mail. O cara foi explorar uma mina de ouro. Aí ele foi... Você já viu? Então foi lá, batendo, martelando. Ele desistiu. Aí ele desistiu. Aí o outro que veio, o próximo, estava tão pertinho lá
Pegou tudo. para achar o ouro. Sim. Mas como ele desistiu, o outro que chegou, todo o trabalho que ele fez, ele meio que deixou para o outro. Chegou, ele só deu uma martelada, ele achou a mina É isso aí. e conseguiu. Eu A vivi pessoa não isso, pode cara. desistir. Então a pessoa tem que criar essa constância. E você falou, você aprendeu isso na prática, né? Na prática, E o que eu tinha no vivi Brasil isso. assim que te atraía tanto, hein? Conta pra gente. Então, Que fazia você ir para lá, que às vezes você estava aqui, arrumou uma profissão, conseguiu, né, uma certa estabilidade, e aí, não, juntou um dinheiro, vou para o Brasil, ou... Conta pra gente, era muito novo, talvez? eu diria que foi mais para falta de maturidade. Ah, E eu sou então. apaixonado com o Brasil. A bem da verdade, se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar vivendo no Brasil. Mas lá em casa eu sou voto vencido. Minha esposa, as filhas querem ficar, então eu já decidi. Lá na frente a gente pode até falar disso, porque que hoje eu decidi ficar aqui. Então eu direcionei todas as minhas energias para cá. Mas lá na minha imaturidade, era mais pelo deslumbre mesmo e pelo dinheiro. Eu vim aqui, eu fazia muito dinheiro. Ia para lá, eu tinha muito dinheiro. Tinha uma vida jovem, né? Jovem. Tipo Então, assim. Era aquela fase de comprar um carro e encher o carro de som. Era aquela idiotice. Mas Desculpa todo falar, mundo mas é passa idiotice. por isso, né? Mas todo eu acho que mundo fez parte passa do por isso. processo para ser quem eu sou hoje, para Claro. ser quem eu busco e almejo ser hoje. Claro. Então, foi por isso. Então, eu decidi nos últimos anos... Isso foi uma luta até recentemente. Tem 8 anos consecutivos que eu estou nos Estados Unidos direto com a família. Mas até 8 anos atrás eu ficava indo e vindo dentro desses 22 anos. Que acaba não criando uma identidade, Não né? criou Raiz identidade. mesmo. É isso aí. Mas hoje você é um cidadão de Atlanta. Hoje eu sou um cidadão de Atlanta. Isso aí, da região, tá, gente? Da Que região. aí é exatamente. grande, eu tive lá, né? É. Foi quando Sim. nós nos conhecemos. E que região bacana, né? Uma região Bem muito... gostosa, cara. o clima, né? É diferente, não é quente igual a Flórida. Verdade. Eu vejo a Atlanta como um mix de Flórida com o extremo norte, como Massachusetts. Tennessee, então, foi um pouquinho do mix também. Então, não é tão velho quanto Massachusetts e também não é tão novo quanto a Flórida. E né? o clima também, né? E o Porque não clima é bem neva lá, agradável. neva em Atlanta, como lá no norte, Não. não. Muito raro. Muito raro. Muito E raro. não faz esse calorão que tem aqui na Flórida Não. também, entendeu? Não. Então, Bem meio é termo o ali. meio termo. Exatamente. Acredito que, enfim, eu tive em Atlanta naquela oportunidade, né? E tive, há muitos anos atrás, passeando com a família. Então, eu tive 2 oportunidades. Então, não posso dizer como é que é, mas aparentemente, tudo... A impressão que eu tenho é que a qualidade de vida é muito boa lá, né? Muito boa. Muito boa a qualidade de vida lá, né? Sim, sim. Eu acabei chegando em Atlanta, foi exatamente dessa forma. Eu fiquei 3 anos, dentro desses 22 anos, fiquei 3 anos no Brasil, empreendi, abri minha empresa, estava funcionando bem. Em Valadares. Aí já em Porto Seguro. Olha só, O homem já mudou de o novo. já homem em não Porto para, Seguro. hein? Não Ó, para. Jacksonville, Denver, Boston, Nova York. Nova York, Sim. Atlanta, Valadares e e Canadá. Porto Seguro, Canadá também. Canadá. Olha aí, o homem não para. Não parava, cara. Mas Rapaz. foram experiências boas. Eu não me considero um cidadão do Sim, mundo, mas não, também tudo. foram experiências que me deram bagagens para eu tomar a decisão e criar uma... Mas em Atlanta você está 8 anos. 8 anos. E vocês começaram a trabalhar junto quando? Conta para mim. Tem 8 anos que eu estou em Atlanta, tem 8 anos que eu conheço a família do JP. A gente é grandes amigos e... Então, vocês são sócios, correto? Como é que é? Em tese. Em tese. Então, explica essa tese. Em tese, então. sim. Posso explicar? Pode. Então, eu trabalhava com cerâmica também. Sim. Eu venho do background de cerâmica na Flórida. Perdão, em Atlanta. E eu sempre vinha flertando com o JP porque já queimava no meu coração que meu pai eu cheguei a fazer 2 casas com meu pai no Brasil também, nesse período de 3 anos. Ele construía a casa para vender no Minha Casa Minha Vida, naquele projeto. Sim, claro. Então, eu peguei amor por aquilo. Eu que sempre quis fazer aquilo, mas eu nunca tive a oportunidade ou nunca criei a oportunidade. Eu acho que a oportunidade se cria. Sim. E aí, eu criei uma carreira assim, de 7 anos, trabalhando com cerâmica, e eu vi uma oportunidade dentro da cerâmica de trabalhar com porcelain slabs. Porcelain slab é uma cerâmica que ela tem um tamanho de 1,20, se eu não me engano, eu acho que é 1,20 por 3,20, uma cerâmica. Ela é maior do que essa mesa Mas aqui. essa medida você está falando em quê? Em metros. Ah, ok. Sim, Que fica fácil para, inclusive, o pessoal do Brasil Do Brasil. visualizar, É. né? Ok. Em pés, ela Grande, são né? 5 pés por 10 pés. Bem é muito grande a pedra, né? Bem Pô, grande. Ela pega do você piso. falou de 1,20 por 1,30, por 3,30, se eu não me Uau, engano. 3,30 por 1,20. Sim.
eu me especializei nisso, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Google, fazendo um trabalho de cerâmica. Que legal. E lá foi me apresentado esse material, eu não dei conta de fazer o trabalho. E que é super especializado isso, super né? especializado. Não é qualquer eu um. vim à Flórida Muito, fazer o muito curso. especializado. Né? Eu fui pioneiro nisso em Atlanta. Eu poderia dizer que eu fui pioneiro em Atlanta. E aí eu surfei um mar azul dentro desse ambiente. Extraí o máximo que eu pude. Mas eu achei que chegou a hora de enveredar por novos mares. E nesse período, nessa transição de 23 para 24, foi quando, na verdade, em 24 já, isso na minha cabeça, na transição, eu quero fazer algo novo. Foi quando eu cheguei até o JP e falei, cara, eu quero ter a oportunidade de trabalhar com você. E vocês já se conheciam, você falou, desde que você Sim, chegou lá. Mas já vocês, era amigo. um prestava serviço pro outro ou não? Não. Só amizade? Só amizade. Que Amizade de bacana. camping, frequentando a mesma Que igreja, bacana. frequentando uma casa do outro. Aí, naturalmente, né, surgiu, vamos fazer algo juntos. Sim. Porque eu também vi que esse mercado de flip house... Então, você faz o Fix and Flip hoje. Hoje eu sou responsável do Fix and Flip. A Ok. gente tem uma parceria, assim que a gente gosta de chamar, uma parceria de divisão de lucros. Ok. Então, eu desenvolvo o lucro mediante as diretrizes deles, porque apesar, como ele disse lá no começo, apesar de eu saber construção, eu não sei flip house. Então, eu tenho um background de cerâmica, eu tenho um background de framing, de brick pavers, de trimming, que eu já trabalhei de trimming também, mas eu não sabia fazer flip house. E existe um cronograma a ser seguido. Então, pra isso, ser bem-sucedido. e aí me vem uma pergunta aí, né? Não sei, os dois aí que vai responder. Fica à vontade. Não é... Tem que ter uma expertise aí nesse Bastante. negócio. Não é assim, porque fala-se muito, né? O brasileiro, vou lá fazer... Não é tão simples assim não, né, Dip? Como é que é isso? Tem que ter um conhecimento, tem que ter, assim, uma expertise para poder fazer, porque tem brasileiro que perde dinheiro com Fix and Flip. Tem, Tem, não tem? tem, existe. E existe. E quais são esses erros? Onde que eles erram na maioria das vezes? Nos números. Nos números, olha só. Porque eu acredito que você também sabe disso, que a gente nunca ganha dinheiro vendendo. A gente sempre vai ganhar dinheiro comprando. Olha só, é verdade. Então, é na compra que você ganha dinheiro. E eles não sabem fazer o underwrite do negócio, que é a calculação de lucro do negócio. Antecipar. Ou às vezes comprou mal, não consegue. Se você comprou mal, você já não consegue ter lucro. Se você não tem contractors, contatos de contractor, ou um bom preço, ou um bom trabalho, também você não vai ter lucro. Você também pode errar na área que você comprar, você também pode errar na medida da casa. É uma série de coisas, não é só uma coisa ou duas. São vários fatores, vários né? fatores. É por isso que eu recomendo você que vai iniciar no Flip and Flix, ter realmente uma pessoa do seu lado para poder te aconselhar, para você direcionar, porque tem muita surpresa. Mentorar mesmo, né? Tem muita Precisa de surpresa. alguém para, por É exemplo... o que ele faz comigo hoje. Então, é o seu mentor. Ele é meu mentor. Que No Flip Sem bacana. Flip, ele é meu mentor. Te passa as diretrizes para Sim. que você não erre, obviamente. Exatamente. Olha só. Para a gente minimizar o erro. Porque Fix and Flip, a gente tem sempre um... Sempre tem É um muito risco, né? difícil. O risco existe. Imagina você construir uma casa, já tem risco. Sim. Você já tem perca, você já tem calculação de material extra ou errado, você foge do seu orçamento. Sim. Agora você imagina você comprar uma casa velha. Você vai ter que descascar ela, ou seja... Por mais que faça que tem o appraisal, né? Que você chama um cara para ir lá para fazer, mas ele não consegue detectar tudo. Você verdade, o pode- appraiser é o JP, né? Ele é que vai Ele que faz. Ele que vai fazer. Mas- Exatamente. Hoje, pela quantidade... Você olha uma casa, não, conta que eu agora Sim, achei cara, tem interessante. um Você olhar vê uma clínico. casa, você consegue visualizar, tipo assim, essa casa aqui, e ali você precifica, baseado, você faz uma inspeção física, ou seja, você visita a propriedade, você consegue ali já sair com uma proposta formada e saber se ali vai dar certo ou não. Exatamente. Eu acredito assim que a quantidade e a forma que você faz, como eu já fiz, a gente já está chegando aí, se eu não me engano, quase 300 flipping Uau, Que nós 300 projetos que já. nós já fizemos. Desenvolvido. Caramba, Então, ou seja, é um número
significante, né? E você já sabe que, de qualquer forma, todos os dias você vai pegar uma casa diferente da outra. Então, todos os problemas que poderia dar em um flipping, eu já passei por eles. 300 projetos, Ou você tem uma seja, curva de aprendizado exponencial. Exato. fantástica. Então, hoje, eu tenho muita experiência nisso, muita experiência mesmo, em tudo, em inspeção, análise de como gerar lucro nela, fazer uma inspeção geral nela, de como você vê ela, para falar, não, essa aqui dá, essa aqui não dá. Isso é fácil você fazer com a experiência. Mas eu acredito que tem muita gente que não tem essa experiência e acaba perdendo dinheiro sim. Perde, porque compra sem ter o devido conhecimento, né? Ou a experiência, que A é conhecimento, né? A experiência. A experiência, ela gera conhecimento. Exato. Que você acumulou ao longo de tantos projetos, né? Sim. Já realizados. Foi aí que eu comecei, né? Na verdade. Mas já teve alguns que deram errado também, já, né? É normal, já. faz parte, né? O meu primeiro flipping deu errado. Deu errado. Meu Conta pra primeiro. gente como é que foi esse primeiro flip. De onde surgiu a ideia, então? Vou fazer flip. Você Tá. falou que você até contou, né? Isso eu acho que pode dar certo. Mas como é que foi? Exato. Quando eu ficava só namorando, né? Como um dia eu vou fazer isso aqui, um dia eu vou comprar. Só que nós que viemos para cá, a gente não consegue guardar o dinheiro aqui. A gente sempre envia o dinheiro para o Brasil. Ganho dinheiro e manda para o Manda Brasil. pro Investe no Brasil. Exato. E foi o que eu fiz durante muito tempo, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade de fazer esse flip and house, eu não tinha o dinheiro. E eu me juntei com um amigo meu, né? E falei, vamos fazer junto? E vamos. Mas é aquele primeiro flipping. Você imagina que você vai morar na casa. Você faz mais do que necessário. Do que precisa. Você faz como se fosse para você. Tá vendo? Para quem está nos assistindo, olha só, quanta lição aqui. Eu sei que tem muito brasileiro hoje que investe nessa área. Né? Aí, quando você faz um fix and flip, não pode fazer uma obra como se fosse para você morar, correto? Você entrar com esse mindset... Você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Exato. E aí a gente comprou essa propriedade de sócio, né? E a gente começou a fazer ela. Só para você ter uma noção, a gente demorou, se eu não me engano, a gente demorou quase um ano para reformar essa casa. Que é um tempo muito alto, né? Muito alto. Muito. A gente demorou quase um ano. E quando a gente vendeu a casa, a gente perdeu $15 mil. Cara... E ele olhou para mim e falou, eu não vou mexer mais com isso, não. Desistiu. Eu falei... Na primeira oportunidade... Na primeira oportunidade, eu já perdi o meu investidor. E aí, eu falei, rapaz, eu sei aonde eu errei, eu acho que eu vou continuar. E continuei. Então, desde então, com essa casa, ela foi uma lição para mim. E ali eu vi que muito tempo era ruim, eu tinha que fazer mais rápido. Mas você falou uma coisa importante, né? Nunca são erros na vida, né? Não, são aprendizados. Aprendizado. Se você chegou até aí 300, aquela primeira ali foi muito importante. te ajudou demais, né? Mesmo você tendo perdido foi muito importante. O dinheiro. Para você ter uma noção, depois dessa primeira, eu vim perder o dinheiro e não perder, eu deixei de ganhar nenhuma única casa depois dessa. Das 300, então você teve 2 projetos exatamente, só. 2 projetos que foi negativo. Quer dizer, de 298 projetos bem-sucedidos, só 2 que não... Exatamente. Então, foi uma lição para mim aquilo lá. Então, e aí eu aprendi que você tem que fazer rápido, você tem que fazer com bons profissionais, você tem que fazer com pessoas que vai te ajudar em preço, em qualidade, uma série de coisas. Aí a gente foi amontando o time. Eu fui amontando o time aos poucos, fui amontando. Hoje o nosso time está bem completo. São quantas pessoas hoje, quando você diz o time? Então, nós internamente somos 12 pessoas, 12 né? pessoas. Somos 12 pessoas internamente, assim... Cada um numa área, é isso? Como é que você geralmente administra isso? Tem um modelo que às vezes é mais barato, mas não é mais rápido. É você subcontratar todo mundo. Uhum. Talvez não é mais barato. E talvez pode ser também mais demorado. O nosso modelo, a gente tem muito subcontrato, mas também tem um time de 12 pessoas interno. Como se fosse fixo.
no time que faz muita coisa. diária. Ninguém faz uma coisa só, faz várias coisas. E a gente fica se conectando esse trabalho entre um e outro. Ou seja, nós não fazemos só com subcontrato, a gente fazemos também com nossa Você equipe tem a junto. equipe A gente própria. faz um mix, né? Isso faz uma velocidade, uma qualidade e uma... É igual o chinês. Já viu o chinês? Ele faz aquilo todo dia. Criou. Exatamente é o que a gente faz. Padronizou? Padronizou tudo. Aham. A mesma cor, o mesmo piso, a mesma cor de gabinete. Mesmo material. Tudo é o mesmo. Porque Mesmo a gente scope. pega aqui, o que sobra a gente passa para essa propriedade. Você otimiza, então, aquele Muito. recurso É. e muito. aumenta a lucratividade Automático. no final, né, dos projetos. Automático. Então, hoje a gente faz com uma rapidez enorme. Então, vamos falar de números. Uhum. Tempo. Quanto tempo? Você pega uma casa, você identificou, você foi lá, fez a inspeção, né? Viu? Quanto tempo? Depende Essa muito, casa está pronta para o closing lá, para o comprador? depende muito a casa. Não, numa média. É que vai sempre variar dependendo, né? Mas assim, numa média aí, quanto você... 60 dias. 60 dias. Uma média. 2 meses. Uhum. Uau. Tá pronto. É rápido. A gente já teve casa que a gente fez com 42 dias, 30 e poucos dias. 42. É, Mas devido a essa expertise que você falou. devido O time, as atividades já pré-definidas, materiais, né? time, implementação, um método de como fazer. Sim. Existe um scope do trabalho, né? É um management. Já né? tem um workflow, vamos dizer assim, Sim, né? Um exato. fluxo de trabalho já Sim. pré-definido. Exatamente. Padronizado. Que bacana. Exatamente. Vocês só fazem isso em Atlanta? Nós, hoje, a gente, em 2000 e eu não me lembro o ano certo, na época que eu vim trabalhar aqui em Orlando, eu sou muito fissurado em aquelas empresas que crescem muito e tal, e eu fico pesquisando elas. Eu Sim. pesquisei como que a Disney trabalhava. Biografia, né? Sim, sim. E eles trabalham em um sistema vertical. Como eles fazem? Essa companhia é dono dessa, essa aqui é dono dessa, essa aqui é dono dessa, e uma serve a outra. Ou seja, o dinheiro entra aqui e o dinheiro faz isso. Sim, vai. E eu fiquei... Aí depois eu fui estudar, a Coca-Cola também faz a mesma coisa, a Amazon também faz a mesma coisa, e assim outras companhias gigantes fazem a mesma coisa. Eu falei, por que eu não posso fazer isso? E foi daí que eu comecei a criar companhias. Aí eu criei a JP Realty Investment, que é a que controla, a JP Group, que faz toda a construção, a JP Rental, que faz o gerenciamento dessas propriedades nossas. Vocês também têm receita de aluguel. Também. Tem propriedade que você loca, né? Isso, também. E a gente também criou a Unio Development Group, que é uma companhia que ela desenvolve terrenos. Ou seja, como que surgiu tudo isso? E daí vai surgindo outras companhias. Você tem aquele número de casa para fazer durante um ano, né? E você começa a sair muito dinheiro naquele departamento. Você fala, opa, aqui surge um business. Porque Sim. quando você cria um business para trabalhar para você e ele ele auto se sustenta, fica viável. Fica mais rápido, fica viável e nós somos o mesmo dono. Então, hoje a gente está criando empresas para servir Filosofia. Né? o Você criou uma ecossistema. filosofia Aí o de business criei- já nasce para dar certo. Né? Então, ou seja, uma servindo a outra, Uma né? servindo- Dentro de a uma gente- cadeia, Dentro vamos do dizer. ecossistema. a gente criou um ecossistema. O ecossistema, o dinheiro entra aqui e uma serve a outra. É igualzinho a Disney. A Disney tem parque, restaurante, hotel, tudo com o nome Eles Disney. administram tudo. Você entendeu? Então, assim, a mesma coisa é o que a gente está fazendo. A gente faz toda a área imobiliária, toda ela. New construction, casas novas, flipping house, rentals. Desenvolvimento, você falou, né? De- Compra é, terreno. é, A Exato. terraplanagem, né? Chamada no Development. Brasil. Então, assim, Terraplanagem chama no Brasil. Terraplanagem também, serviços, né? De... Terraplanagem, isso, cara. Que isso. legal. Então, assim, isso a gente está fazendo. E, então, assim, hoje a gente criou esse ecossistema. Mas sempre na região da Georgia. Sempre em Atlanta. Vocês Atlanta. têm planos ou já atuam, por exemplo, em outros estados? Ou
Ainda não. Mas tem planos, né? Tem planos, mas ainda não. A gente quer fazer o dever de casa primeiro. Sim, A se gente solidificar. Exato. Enquanto tiver campo ali... Mas é diferente, JP e Etienne? Os códigos. Só os códigos? Uhum. Ah, ok. Os A diferença, quando diz o código, é o zoneamento, né? Da cidade, do que você pode construir, como você pode construir, que varia de As estado para leis. estado. Que permite, as leis, né? Uhum. Exatamente. Então, para cada estado existe um código. Então, E varia muito dependendo de um estado para o outro. Varia muito. Isso, na verdade, varia de county para county, né? De county para county, exatamente. Então, na verdade, não seria um empecilho isso acontecer em outro estado. Porque de county para county... Já tem diferença. Já tem diferença. County, pessoal, para quem está nos assistindo, é o condado, que aqui não tem... O município. É como se fosse um município, né? Município. Que no Brasil é equivalente, é isso mesmo. Como se fosse um município, condado. Sim. Por exemplo, nós estamos no condado de Palm Beach, onde fica Boca Raton, West Palm Beach, Wellington e várias outras, Delray Beach, Boynton Beach, quer dizer, é uma área onde tem várias, né, cidades, que faz parte dentro daquele território. Exato. Porque no Brasil é diferente, né? Por Sim. isso que a gente Como acaba... se fosse um bairro no Brasil, talvez? Não, é o município. É o município, né? É o equivalente ao município, né? O condado é o município. Perfeito. Maravilha. Então, dá para expandir Dá. essa expertise, vamos dizer, essa tecnologia de vocês. Vocês, pelo que eu entendi, você acabou desenvolvendo uma tecnologia de construtiva, vamos dizer assim. É um Um método. processo, né? Um método É um processo ou um método, você pode chamar. de como fazer isso de maneira... Sim. E dá para escalar? Dá para escalar. E o que precisa para escalar? É só capital ou Não, é know-how. know-how? Porque você falou muito do time. O dinheiro é o último. O dinheiro é o último. Muitas pessoas focam no dinheiro. E não é só, porque não Não. adianta. Se você pode botar o dinheiro que for. Se não tiver uma boa equipe, né, um know-how, Sim. não comprar bem, o que vai acontecer? Vai perder dinheiro. Exatamente. Exato, porque hoje, como hoje a JP Grupo, ela está crescendo muito. Porque a gente a primeira coisa, colocou pessoas boas no lugar certo. O Etienne está desenvolvendo um trabalho que a gente nunca conseguiu desenvolver. Ele tá desenvolvendo muito bem. Pelo pouco que ele já aprendeu, ele vai desenvolver melhor do que eu, né? Então, a gente dividiu a JP Grupo para fazer flipping house e construção nova. Então, para cada departamento, para reparos, outra equipe. Entendi. Então, ou seja, a gente está dividindo com pessoas boas, com pessoas que pegam aquela responsabilidade e vai para cima. Então, muitas pessoas elas não têm um ecossistema como a gente tem. Eles têm dificuldade em comprar a casa, encontrar o bom negócio que eu comecei falando. E, de novo, eu falo, né? O segredo desse negócio não está na venda, e sim na compra. Olha só, gente, olha a dica aqui, ó. Pega o código, né? Olha o código. O segredo não está na venda. O segredo está na Compra. Sim. Maravilha. Fantástico. Então, você falou sobre a escalagem do flipping house. É tão possível, é tão real isso, que eu acho que eu me integrei ao grupo JP de janeiro para fevereiro. Já terminamos 4 casas e eu estou girando 3. E já tem mais 2 compras para a gente girar. Ou seja, 8 casas em pouco mais de 2 meses? 3 meses? Fevereiro, março, abril, maio. Pouco mais de 4 meses. Eu já estou fazendo 4, então 8 casas. Você consegue tocar o quê? 3 casas simultaneamente? A intenção é rodar 5. 5? 5 simultâneos. E qual o volume hoje de casas? Porque além dele tem outras, vocês fazem o quê? Sim, a gente Como é que é? esse ano a gente gostaria de fechar entre 50 casas. 50? New construction e flipping house. Uhum. Isso vende. E na venda, ok, concordo plenamente, mas na hora de vender, tem muita demanda aqui, né? O mercado imobiliário é difícil você ficar com uma casa sem liquidez. Vocês já viveram isso? Olha, ou só na época de... Você estava aqui, né? Os dois, né? Quando teve a crise, lembra? Eu não morava aqui ainda, do subprime.
Como é que foi? Eu peguei duas, na verdade. Eu peguei a .com, saindo da .com. Você chegou em 2002. 2002, saindo da .com e passei pelo subprime. Pegou da crise imobiliária, né? Do subprime. Sim. Olha, essa pergunta, ela é bem frequente para mim. Sim. E eu falo a mesma coisa sempre. Quando eu fui criar essa empresa, foi até engraçado. Eu já fazia casa, só que eu não tinha dinheiro. E eu tive aquela vontade de fazer essa companhia girar. E para ela girar legal, eu precisaria de dinheiro de 10 casas. E eu não tinha esse dinheiro de 10 casas. E na hora, eu fui orar a Deus. Eu orei a Deus. E Deus falou assim, quanto que custa uma casa? Eu falei, 200 mil. Ele falou, e 10 casas? Eu falei, 2 milhões. Ele falou, escreve no papel. Eu escrevi. No office. Eram as 8 horas da noite. Eu escrevi no papel e coloquei aqui. Uns 3 meses depois, eu fui no culto do Thiago Brunet, que estava ministrando. E ele deu a palavra e ele falou assim, você que sentiu que essa palavra foi para você, vem aqui para frente que eu vou orar para você. E eu fui orar por esse negócio que eu tinha escrevido. E ele segurou na minha mão e disse assim, e profetizou para mim, que Deus iria me colocar com pessoas estratégicas, que o meu projeto iria sair do papel. Essa foi a palavra que ele me entregou e naquela hora eu recebi. E uns 3 meses depois chegou um senhor que eu tinha comprado as casas dele. E ele falou assim, Juscelio, eu tenho um dinheiro aqui e eu não sei o que fazer. Você não tem nada para que a gente pode fazer, não? Eu falei, quanto que é o valor? Ele falou, 2 milhões. Eu comecei a chorar. E peguei o papel. Nossa. E eu mostrei para ele que aquilo era a resposta de Deus. Então ali eu comecei a fazer isso de maneira um pouco mais... Olha só, eu chego me arrepiei aqui com a história. Então, e desde desde a hora que ele aceitou que a gente fazesse casas de flipping house naquele momento, como ele já me conhecia, mas é independente se ele me conhecia ou não, porque ele foi ali mandado por Deus, e eu consagrei a minha companhia a Deus. E eu disse, maravilha, que testemunho. E eu consagrei ela a Deus e disse, Senhor, de tudo que o Senhor colocar em minhas mãos, eu vou ser um coração generoso. Eu nunca vou dizer não para as pessoas que você mandar para mim. E desde então, nós não paramos com casa para vender, a gente tem prosperado e prosperado, mas eu nunca posso dizer que eu sou bom, porque eu não sou bom. Eu sou bom através dele. Então, assim... A nossa companhia hoje ela está prosperando primeiramente porque Deus está no negócio. Amém. Amém. Que depoimento, né? Que testemunho. Quer dizer, você não tinha o dinheiro, você tinha o desejo, orou. Quer dizer, às vezes, olha que lição, gente. Às vezes a pessoa se limita ou cria uma série de desculpas ou dificuldades, né? Olha o exemplo do JP. Ele simplesmente entregou nas mãos de Deus o melhor, né? O melhor aliado, o melhor sócio. O melhor sócio. É o meu sócio. O melhor investidor, vamos dizer. É Deus. E Deus entregou a solução. Que Deus... eu gosto de uma frase. Eu sempre falo em podcasts, em palestras, que é uma frase do poeta gaúcho, do Mário Quintana. Já não está entre nós, né? Mas ele tem uma frase emblemática, né? Ele escreveu que todos nós somos anjos, mas anjos com uma asa só. Então, se a gente quiser voar, a gente precisa da asa do outro. Foi exatamente o que aconteceu contigo. Sim. Você tinha um desejo, você orou, você entregou e veio o Senhor que tinha olha só, tem coisa que não é coincidência, não é coincidência, é providência, né? Providência. Não é coincidência isso. Eu sei que, gente, a gente respeita, mas eu sou cristão, eu acredito em Deus como vocês, né, que está demonstrando aqui. É coisa que não dá para explicar. Como você vai explicar isso? Não tem explicação. Não tinha o dinheiro, né? Ele mesmo falou aqui, tinha um desejo, queria fazer 10, ver um sujeito com um valor exato, tipo assim. Exatamente aquele valor que ele pediu para mim escrever no Olha papel. só.
E a mesma coisa aconteceu comigo em casa de aluguéis. A gente procurou casas de aluguéis e eu morava num basement. Eu e a Paula. E a gente ia ganhar. Ela estava grávida e a gente precisaria sair dali urgentemente. E eu tentando arrumar casa para alugar por 3 meses. Eu só tinha tempo no domingo, eu trabalhava muito. E eu não conseguia. E esse último dia, o rapaz falou que ia alugar a casa para mim, mas não deu certo. E eu saí de lá muito brabo. E eu disse, vamos embora desse país, esse país não é pra gente, aqui a gente não consegue nada, a gente tem que ir embora. E o que esses brasileiros que chegam aqui faz, porque eles chegam aqui, a gente já está aqui há muito tempo, como é que eles alugam uma casa, um apartamento, esse pessoal não aluga para eles? E mal eu sabia que eu de lá de cima, Deus falou assim, achei o cara. E eu falei assim para ele, nesse dia eu falei assim, Deus tinha que levantar um brasileiro que nem documento pedisse. E eu fui numa igreja aqui em Jacksonville. Uhum. E estava pregando um pastor americano. Acabou o culto, eu ia saindo, ele chamou para trás. Ele falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode orar por mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu estou vendo que vocês têm orado por casas. Eu falei, sim. Ele falou assim, eu estou vendo uma chave vindo do céu na sua mão, abre a sua mão. Eu abri minha mão. Ele falou assim, não é uma só, é mais de 50 chaves. E eu peguei aquelas 50 chaves e fechei. Falei, eu recebo. E no mesmo dia, uma mulher me ligou e falou assim, eu tenho 8 casas para te vender. Financiamento by owner, do jeito que você quiser. Eu saindo da Flórida, eu comprei as 8 casas, nem vi. Comprei financiado by owner. Pelo dono, só para explicar, né, para quem? O próprio dono financiando, não foi um banco. O dono financiou a compra. E no mesmo dia da profecia. E hoje a gente aluga casa ali em Marieta para quase 100 brasileiros. Porque então, é uma situação, às vezes, que aqui, só explicando, né, para quem vai assistir o podcast e às vezes não vive a realidade da América, não sabe como é que funciona aqui na prática. Uhum. Para alugar um imóvel aqui não é fácil. Eu me lembro que eu vim para cá, quando eu cheguei aqui numa situação de estudante, né? Eu vim fazer um curso de mestrado. Uhum. Eu tive que pagar 6 meses adiantado. Sim. De aluguel, porque eu não tinha crédito, não tinha nada, não existia, não tinha nada, histórico de crédito, né, que é o recorde. Não existia aqui para esse país. Então muitos brasileiros chegam aqui têm essa dificuldade. Então você hoje ajuda, né? Que você aluga para esse brasileiro. Para o brasileiro que está vindo para cá, ou às vezes o imigrante que não tem crédito, não tem documento. Você aluga para ele e gera essa oportunidade do lar, né? Que é o aluguel, que é a dignidade humana, exatamente, né? De ter um local para morar. Exatamente. Então, tudo que eu estou vivendo hoje é promessa de Deus. Que legal, que testemunho, hein, JP? Que testemunho. Eu acredito fielmente, acredito muito. Acho que Deus, né, faz presente na vida de cada um, de uma maneira ou de outra, usa pessoas como tem usado, né? Você falou o pastor, esse senhor que te confiou em você lá no início. Sim. Sempre tem, né? Sempre tem. E que maravilha você compartilhar isso aqui com a gente, que às vezes a pessoa olha, eu costumo dizer, o ser humano, ele tem a mania de às vezes ver só o resultado, o final. Não vê a trajetória, não vê a jornada, não vê a história do que aconteceu na vida daquela pessoa para ter chegado até ali. Então é importante entender. Sim, exatamente. É importante entender e saber. Enfim, e Etienne, tem alguma história para compartilhar com a gente? Você conheceu o JP, começou a trabalhar com ele, se integrou no ecossistema. Sim. Mas tem também um testemunho similar? Já sentiu isso na prática também? Porque a história A história dele é forte. É forte. E inspiradora. E compartilhar isso, né? Que é bonito da sua parte, compartilhar. Porque às vezes o empresário, às vezes o ser humano, ele tem esse... Ainda mais quando a pessoa chega num certo patamar,
a vaidade é complicada, concorda? Verdade. Tem que se policiar muito com vaidade. Vaidade, o ego, achar. E você se botou numa posição extremamente de servir, de humildade, de se colocar, por mais que tenha aquela história. Tudo é do Pai, né? Tudo é do Pai. Exatamente. Toda honra e toda glória vem do Pai. Sim. Eu acredito que lá de cima ele me escolheu e eu escolhi ele. E desde então ele tem colocado no meu coração uma generosidade. E eu tenho uma gratidão muito grande por Deus. Que maravilha. Deus te abençoe. Que maravilha. Amém. Excelente. Pois é, cara, minha trajetória entre idas e vindas, ela é uma história muito longa, talvez a gente não conseguiria colocar nos minutos restantes que a gente tem. Mas eu me integrei ao grupo de JP, vim para somar, também trazendo, como ele disse, assim, que eu estou exercendo um papel importante e estou desenvolvendo da maneira com que talvez ele esperava, ou talvez até melhor, como ele mesmo disse, mas porque eu já tinha um background de construção. Então, a minha adaptação foi fácil, mas eu não conseguiria fazer e aprender tão rápido se não fosse com o conhecimento dele. Então, a minha trajetória hoje, desses últimos 4 meses, é com o JP, mas eu tenho uma história aí também de investimento, de empreendedorismo. Mas Já trabalhou em vários negócios, já né? Como trabalhei falou em vários aqui negócios, também. Ele é muito exatamente. inteligente. Hoje eu sou proprietário de 9 casas no Brasil, de aluguéis. Tem renda no Brasil, tenho renda que você no Brasil. construiu. Sim. Então, tudo aquilo que você falou lá no início, que pegava o dinheiro, não, pô, Sim. comprou 9 casas. Mas isso dentro dos meus 8 anos de Tá. responsabilidade. Tá. Mudou. Eu criei responsabilidade Mudou. comigo. Mudou e criou. Ok. Na verdade, não 8 anos, tem mais. Porque esses 3 anos que eu passei no Brasil também, eu passei com responsabilidade. Foi uma transição ali, eu falei, não, tá na hora de virar Mas um quando homem, é muito jovem, é normal, Sim. né? Essa questão do carro, eu também, quando era jovem, eu tinha. Quem de nunca, né? Colocar aqueles Som, porta-mala de porta-mala som. cheio de Quem que som. nunca fez E as isso? bazucas, né? Faz Meu parte, Deus isso do é uma céu. fase da Sim. vida de cada um. São coisas que a gente Né? quer ter, quando tem, não quer ter. E o legal, quando você olha para trás, vê que foi uma fase. É uma né? fase. Sim, Que eu foi acho que uma foi fase. necessário. né? Eu não me arrependo do que eu fiz. E isso aí, É, bacana. Eu sei que teve coisa que eu poderia ter feito diferente, eu tenho plena convicção disso, mas não me arrependo, mas foi para a minha vida, para o que eu busco, para o que eu almejo, foi necessário esse processo. Então, eu entendi que dentro daquele momento, dentro desse momento que eu estou vivendo, foi preciso eu ter passado por aquilo para eu chegar aonde eu quero chegar. Então, se fez necessário. Que maravilha. Hoje, no Brasil, também eu invisto num escritório de advocacia. Eu sou sócio investidor e eu sou conselheiro ali comercial e Que financeiro. bacana, olha só. Então, assim, eu tenho uma vida empreendedora também e gosto muito do empreendedorismo. Sempre tentei Sempre envolvendo em empreender algo. com o negócio. Exatamente. O problema meu era a minha inconstância, que é aquilo que você disse, né? Quando a gente não tem constância, nada se conclui. Nem eu, isso meu pai falou comigo, né? Sim. Ele falava assim, se a pessoa muda muito, não cria Raiz. uma Não cria raiz e aí raiz. não vai conseguir. Tem que pegar algo, né, e buscar fazer bem aquilo. Né? O ramo de vocês não é construção, Sim. procura ser o melhor na área de construção, na Exatamente sua isso área. E aí. acabou, é isso aí. Você escolheu um ofício, vamos fazer bem aquele ofício. Isso. Vamos impactar pessoas, vamos ajudar com aquela habilidade, É né? verdade, é isso aí. Que você conseguiu. Alguns têm um dom natural, outros Sim. têm uma força de vontade muito grande. Porque tem gente que é talentosa e tem dom. Mas só o dom e o talento não é suficiente. Não. Porque aquele que trabalha duro pode não ter nem tanto dom e talento, Sim. mas trabalha tão duro que pode superar Exatamente. aquele outro. Então, é uma junção. Mas quando você junta o talento, o dom com o trabalho duro, Sim. o comprometimento, gente a encontra dedicação, excelência, né? aí é excelência. Sim, aí isso é outro nível. É isso aí. Exatamente. Essa é uma característica que eu carrego Alto em nível. todos os trabalhos que eu passei. Eu nunca fui demitido de trabalho, sempre eu que saí. Sempre foi escolha sua, Sempre né? foi escolha minha. E Né? então, tudo que eu me predisponho a fazer, eu entrego com excelência, eu busco excelência É isso aí, ele é para assim poder mesmo. aprender sobre aquele assunto e dominar sobre aquele assunto. Que Então, mar- quando eu entro de cabeça. Que maravilha. Ó, infelizmente, a gente não tem muito tempo, porque o podcast, né, é curto, mas aqui daria... limitado, mas o papo e tava o bom, papo, né, cara? quando passa Legal. rápido, você nem vê. Sim. E eu tenho certeza que teria aqui muito mais assunto para a gente falar
É verdade. Horas aqui, horas. Verdade. Mas para o programa no YouTube, aí não tem esse tempo, né? Fica aí pro futuro, né? Fica para uma próxima oportunidade, né? Por que não? Sim. Mas eu gostaria que vocês colocassem aqui algumas considerações finais, principalmente uma mensagem que você colocaria para um jovem empreendedor, para aquela pessoa que está começando hoje, e buscar referências, né? Referência é importante, modelos, para você olhar, ó, eu quero ser como eles, eu também quero ter minhas casas, eu também quero fazer meu... Isso é bonito, impactar novas gerações, impactar pessoas através do seu ofício. Todo mundo impacta, concorda? Todo mundo. Sim, todo mundo. Independente. Verdade. Ela vai impactar de uma maneira ou outra, mas eu gostaria que vocês colocassem as considerações finais de vocês, o que vocês gostariam de passar aí para a nossa audiência, que basicamente são pessoas que são meus seguidores, que muitos têm interesse de vir morar nos Estados Unidos, Sim. investir, muitos são estudantes também da área de contabilidade, né, que é a área que eu milito, área financeira, e brasileiros que estão no Brasil também. Nós temos uma audiência muito significativa de brasileiros que estão no Brasil, que tem muito interesse de saber como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos também. Legal. Você vai começar? Pode ser. Pode ir. Uai, cara, a gente já falou até um pouquinho sobre a constância, né? Eu aprendi isso com dor. E não ter constância e não me enraizar em lugar nenhum. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para aquele que quer vir e se conseguir chegar aqui, ou que esteja no Brasil e fique aí mesmo no Brasil, tenta ter constância ou faça ter constância no que você está fazendo. Porque quando a gente faz repetidamente sobre esse assunto, sobre o assunto que você às vezes não domina, você vai criar excelência naquilo que você está fazendo. Então, mais hora, menos horas, você vai colher frutos daquela sua constância. Então, a mensagem que eu poderia deixar é essa constância, né? E uma que eu gostaria de colocar também é o seguinte, que o ambiente modela o comportamento. Essa frase eu vou carregar para onde eu for, cara. Que maravilha. Eu aprendi que o ambiente modela o comportamento. E foi por isso que eu mudei. Porque eu mudei de ambiente. Porque no ambiente que eu estava antes, não me trazia essa constância e eu tinha... O ambiente fez com que você mudasse o seu comportamento. O meu comportamento, e hoje meu mindset. E hoje eu consegui... E hoje, graças a Deus, eu consigo dar um conforto para minha família e para mim, obviamente, mas e para minha família, por causa da constância e dos ambientes que eu tenho transitado. Que maravilha. E se a pessoa quiser achar o Etienne, como é que faz para entrar em contato? Rede social? Minhas redes sociais @Etienne Eleto, quem quiser. O editor vai colocar na tela aqui o @ Etienne Eleto. Eu tenho o Facebook também, mas ali uso muito timidamente, mais para usar marketplace, mas as redes que eu sou mais ativo Mas no mesmo, Instagram a pessoa te segue. É perfil aberto, né? Perfil aberto. Ok, maravilha. Exatamente. Maravilha. Que honra, hein? Obrigado aí por ter aceito o convite para participar aqui. Extremamente honrado por você estar aqui. O JP. Eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui hoje gravando esse podcast e dizer para você que é um marco disso tudo também, porque é tudo aquilo da promessa de Deus, me colocar com pessoas de estratégia, e você é uma delas. Então, está se cumprindo promessas na minha vida. E a mensagem para aquele jovem ou para aquele adolescente ou para aquela pessoa que está vindo do Brasil ou que está aqui, que tem interesse em fazer alguma coisa, eu sempre vou dizer para ele o seguinte: busque a Deus em primeiro lugar, né? E Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E Mateus 6,33 diz isso. E você sempre pegar uma referência. Referência é que está dando certo. Aquela pessoa que está dando certo, vai até ele, pergunta a ele como faz, que hoje está muito na moda um mentor, né? Busque um mentor naquilo que você quer realmente desenvolver, porque você vai encurtar tempo e vai ter mais resultado em menos prazo. Então, assim, eu diria para você hoje, busque um mentor e primeiro busque a Deus. O maior de todos é Deus, né? É isso aí. Buscai o reino dos céus, como você disse, um mentor maior é Deus, e buscar um mentor na terra, que Deus também age através das pessoas. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. E como que a pessoa que quer se conectar com o JP?
A rede social, como é que é? @Juscelio Toledo. Juscelio, é Jusc. O editor vai colocar aqui na @, tela. Juscelio Toledo. Juscelio. E também tem o da empresa, não tem? Tem. Nós vamos JP Group. JP Group, JP Group, JP em português, JP Group. Olha, muito bacana, passou muito rápido, né? Muita troca de experiência, sintonia, um depoimento que realmente foi tirar assim, o fôlego, né? mas muito bonito. A questão da fé, que às vezes o empresário não tem que testemunhar, né? E expressar essa fé e mostrar quando é tocado que é algo original mesmo, assim, genuíno, né? Sim. Que você vê que é genuíno, um depoimento que é bonito de se ver e de se ouvir. Então, acho que é muito bonito esse compartilhamento, serve e inspira as pessoas. Sim. E motiva, né, porque que as pessoas fazem. Então, estou muito feliz. Eu que agradeço vocês por ter vindo lá de Atlanta até o nosso estúdio aqui no sul da Flórida. Muito obrigado aí de coração. Eu que agradeço. Deus abençoe cada um de vocês sempre. Muito obrigado. E vamos ter outras oportunidades de falar mais, né? Eu tenho uma pergunta. E como foi entrevistar dois? Então, olha só aí, ó. É a primeira vez que entrevista dois aqui no Management. É diferente, né? Que eu tive que... olhar para os dois lados aqui, né? Eu tive que me organizar, que geralmente um só, né? Você faz aquele contato. Sim, é mais fácil, né? Mas foi algo diferente, mas foi algo muito proveitoso e gratificante. Uma experiência muito boa. Estou gratificado. Obrigado, Abel. Desde que eu conheci vocês, a vibe lá em Atlanta, eu deixei bem claro. Eu falei, foi muito legal a vibe de todos vocês, de todo mundo, né, relacionado, da equipe, do evento, estava tudo muito lindo. Eu achei aquilo... Eu tive uma impressão ótima do tempo que eu fiquei lá em Atlanta, dos brasileiros que realmente estão fazendo algo significante. Um abraço para todos os brasileiros lá da comunidade, né, de Atlanta. Eu tenho certeza que muitos vão estar assistindo esse podcast. E, assim, estão de parabéns. Comunidade vibrante, as pessoas enganjadas, pessoas querendo fazer realmente o bem. E você, brasileiro, que está gostando aqui desse bate-papo, está acompanhando aqui a nossa entrevista de hoje com 2 participantes, hein? Primeira vez, hein? Mestres da área de construção de Fix and Flip na região de Atlanta, em várias regiões aí que em breve estão expandindo também. Enfim, você tem interesse, quer saber mais, como vir fazer negócio, mudar para os Estados Unidos, constituir uma carreira e vida aqui, montar uma empresa, fazer negócio. Ó, tem um QR Code aqui na tela, aqui, ó. Clica agora mesmo no QR Code. Entre em contato com o pessoal da Moura Ewa, lá do meu amigo Roberto Spiegel. Eles vão te dar toda a assessoria. Eles têm um gerente exclusivo só para atender as pessoas aqui do nosso podcast. E eles são os nossos parceiros aqui do nosso podcast Management. Então, ó, entre em contato aqui no QR Code, que eles vão te atender da melhor maneira possível. E quem quiser me encontrar, já sabe, vai me seguir lá no Instagram, que é o @abel.fiorotti.usa, onde eu tenho conteúdos lá diários para vocês que me acompanham. E aqui no meu canal no YouTube. Te peço humildemente para você dar aquele like, porque quando você dá o like no vídeo, a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas, a gente vai conseguir impactar com conteúdo o maior número de pessoas. E também não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio. Como sempre digo, vamos em frente!